É nosso convidado João Maceno, presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Muito boa tarde. Obrigada por estar connosco neste jornal. De recordar que na sexta-feira passada, na sexta-feira da outra semana, foi ouvido nesta comissão de inquérito o advogado da mãe das gêmeas luso-brasileiras, Wilson Bicalho, e é por isso que falamos agora consigo. Ou seja, vamos a factos. Quando Wilson Bicalho pede o parecer, o tal parecer em que, para sustentar, para entregar à comissão de inquérito o porquê de alegar sigilo profissional, é dito pela Ordem que só poderia prestar depoimento na comissão de inquérito, e é o que consta neste parecer, com autorização prévia e que é obrigado a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento advenha de exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. Ou seja, estou só aqui a criar um contexto para os telespectadores perceberem o que é que estamos a falar. Ou seja, João Maceno, se o advogado queria falar e já sabia com antecedência que iria à comissão de inquérito, por que é que não fez logo um pedido de levantamento de sigilo que posteriormente pediu à Ordem dos Advogados? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Relativamente à sua pergunta, o que eu posso dizer é o seguinte: isso é algo que o meu colega é que terá que responder, mas, no entanto, não deixa de me causar alguma estranheza o facto de o advogado ser convocado para ir à Comissão Parlamentar de Inquérito quando a sua cliente já lá tinha estado a depor durante cerca de 5 horas, que é quem, de facto, tem conhecimento de tudo o que aconteceu, sendo que o meu colega, o conhecimento que terá, será por via da sua cliente. Por isso, causa-me alguma estranheza que ele seja depoente num processo perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a cliente já lá esteve. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o tempo do pedido da dispensa de sigilo, não posso pronunciar, porque, de facto, é uma questão que o meu colega terá que responder. De facto, o que nós poderemos e devemos sempre dizer, até para esclarecer, portanto, relativamente a algumas das coisas que eu tenho até ouvido agora, antes de entrar no ar, que têm a ver com confusão relativamente ao que é as obrigações legais que todos temos e os direitos constitucionalmente que nos são atribuídos. No caso do meu colega, o meu colega tem um dever de sigilo profissional que o impede de falar de factos de que tenha conhecimento no exercício das suas funções, tal como qualquer advogado. Mas também pode pedir o tal levantamento. Pode pedir o tal levantamento, invocando os factos que quer depor, invocando as razões pelas quais quer depor e, naturalmente, nesse caso, a Ordem dos Advogados, no caso dele será o Conselho Regional de Lisboa competente, terá que apreciar e terá que tomar uma decisão. Se me permite, só uma questão relativamente ao que ouvimos antes, que eu também acho que é importante esclarecer as pessoas, que tem a ver com as interpretações que estão a tentar retirar do silêncio do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Parece-me que essas interpretações não fazem muito sentido, na medida em que há um direito do arguido não falar, de ter, no fundo, a sua decisão relativamente ao que diz e ao que não diz. É que nós não nos podemos esquecer que o que ele está a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser usado no inquérito judicial propriamente dito, que poderá levar à sua responsabilização criminal. É natural que ele, no âmbito da sua estratégia processual e da forma como entende que o processo deve ser gerido, não queira contribuir para a sua incriminação. E, naturalmente, tudo o que ele diga aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito, quase à americana, poderá ser utilizado contra ele e é natural que ele não fale. Deixe-me ainda perceber sobre o Wilson Bicalho e obrigado, obviamente, por esta consideração em relação à audição do Nuno Rebelo de Sousa, está na ordem do dia e faz todo sentido. Deixe-me voltar à outra questão, à questão inicial. Deixe-me perguntar-lhe, eu penso que pode responder esta pergunta, que é quanto tempo é que passou desde o Wilson Bicalho ter pedido o parecer e o levantamento de sigilo e porquê é que fez 2 pedidos à ordem? Porque ainda não conseguimos perceber o porquê de 2 pedidos. Algum conflito? Não, eu creio que o meu colega entendeu dividir as questões que ele entendia serem relevantes antes do depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito em 2. Não há nada relativamente a isso que seja anómalo. Não há nada de anómalo. O que há neste momento é que estamos perante 2 pedidos que foram efetuados, como informámos a Comissão Parlamentar de Inquérito, e que esses pedidos estão em fase de instrução. E assim que nós tivermos todos os elementos para decidir, naturalmente vamos tomar uma decisão, porque nós não queremos ser a causa de qualquer lentidão na Comissão Parlamentar de Inquérito.
E como é que a Ordem vai apreciar estes pedidos? Eu pergunto-lhe isto porque não sei se já houve algum caso parecido, eventualmente, e não sei se nos pode elucidar sobre o desfecho deste pedido, do levantamento de sigilo, o que é que pode acontecer? Ou seja, ele pode voltar, o Wilson Bicalho, pode voltar à comissão de inquérito e aí sim prestar depoimentos? Pode. Há uma coisa que se me permite esclarecer que tem a ver com aquela inquirição à porta fechada ou à porta aberta, que perdão-me aqui a expressão que foi referida. Isso ser à porta aberta ou à porta fechada não é relevante, porque se há o dever de sigilo, se ele não foi dispensado, ele não pode falar, seja à porta aberta ou à porta fechada. Não pode divulgar os factos. Este é o primeiro ponto. Certo. Relativamente a casos similares, eu diria que o Conselho Regional de Lisboa recebe muitos processos deste tipo, uns com a comissão de inquérito, outros em que é a pedido do colega para, por exemplo, prestar depoimento em tribunal, e depende dos factos que são alegados pelo advogado ou pela advogada, e naturalmente considerando é que por um lado nós temos os factos e por outro lado nós temos as razões que são invocadas para justificar o levantamento do sigilo. E isso, naturalmente, será objeto de ponderação por nós no Conselho Regional de Lisboa e depois tomaremos a decisão. A decisão será... Mas quais são as razões apontadas pelo Wilson Bicalho? Isso eu não lhe posso revelar, peço desculpa, mas não lhe posso revelar as razões invocadas para o depoimento. Posso lhe dizer que, naturalmente, nós teremos que as analisar e assim que tivermos a decisão, ela será comunicada ao Dr. Wilson e ele será livre de fazer o que entender relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo. Do ponto de vista ético, até perante a opinião pública, que obviamente quer alguns esclarecimentos sobre este caso e certamente estará atenta a estas audições. Do ponto de vista ético, não causa alguma estranheza que um advogado que alega sigilo profissional para proteger a cliente depois volte novamente à comissão de inquérito para prestar depoimento? No fundo, o que me está a perguntar, só para ver se eu percebo, é se isso é incoerente ou é contraditório. Correto. Eu acho que depende da apreciação do momento. Há só uma coisa que eu queria sublinhar e que acho que é importante até para percebermos a resposta que nós poderemos vir a dar e a decisão que nós no Conselho poderemos vir a tomar, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito visa apurar responsabilidades políticas, não são responsabilidades jurídicas. E, afinal, não vai sair ninguém condenado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é um ponto que convém sublinhar, não é? Convém completamente, porque eu leio muita coisa, ouço muita coisa e acho que há muita confusão, porque muitas das vezes parece-me que as pessoas entendem que estão perante um tribunal no próprio sentido do termo e que vai haver uma responsabilização criminal no fim. Não, ninguém vai ser responsabilizado no fim. O que esta Comissão Parlamentar de Inquérito pretende apurar, na minha opinião, e acho que é claro para todos, é se houve ou não alguma influência política neste caso e daí hoje terem sido requeridas as inquirições de Ministro da Justiça e de ex-Ministro da Administração Interna, se houve ou não e se há procedimentos que possam ser melhorados. Não é a responsabilização pessoal de ninguém a título criminal, mas, no fundo, se me permite também aqui a minha consideração, estamos a falar também se o processo de atribuição de nacionalidade que deu aso a toda esta situação e que está na origem também desta situação, se foi ou não corretamente conduzido e se é uma questão de procedimento da administração pública ou se é até uma questão de alteração da lei da nacionalidade para que estes casos, segundo o que parece ser entendimento, não se venha a verificar desta forma. E há até um partido político, creio eu, que defende que a assistência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde seja feita passado algum tempo de residência legal em Portugal e isso é uma questão que nós temos que debater, nomeadamente numa altura destas, a própria questão da imigração está em cima da mesa e este caso poderá contribuir para esse tipo de esclarecimentos, porque não podemos esquecer-nos que o que está aqui em causa é a forma como o tratamento foi dado às gêmeas e a forma como a administração pública, nomeadamente o Ministério da Saúde, a sua Secretaria de Estado, se terá comportado e se houve ou não influência política que terá conduzido aos factos que nós conhecemos. Uma última pergunta para uma resposta mais rápida, João Massano, se me permite ainda. Quando é que a Ordem vai apreciar estes pedidos? Quando é que sai este resultado?
Assim que nós tivermos, porque ainda faltam alguns elementos que nós pedimos ao Dr. Wilson, assim que nós tivermos os elementos, nós naturalmente faremos a decisão e tomaremos a decisão. Eu diria que é uma coisa rápida, atendendo até à pressão que estamos a sentir em termos mediáticos e à necessidade que temos de dar uma resposta rápida para clarificar a situação. João Maceno, muito obrigada pela presença neste jornal e pelos esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde.